Bom dia, amadinhas do Senhor. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dormiram bem esta noite? Quais são os desafios que vocês têm pela manhã olhado e sentido que são desafiador para hoje? Coloque-os todos diante de Deus. A Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor Jesus, Ele nos deu uma promessa que estará conosco todos os dias, em cada um deles, e nos dará a vitória. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, que nós venhamos no dia de hoje nos alegrar no Senhor, nos renovar, né? Sermos renovados pela sua palavra e olharmos para a vida e declararmos a nossa gratidão ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia se renova todos os dias. Nesta manhã, amadinhas, eu quero compartilhar com vocês a continuidade do Salmo 119, que é um salmo que fala sobre a excelência da lei de Deus, né? E da felicidade daqueles que a observam. Então, se nós temos uma lei como excelência e a garantia de que somos mais que felizes se nós meditarmos nela, então vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração aplicado, inclinado a meditar nesta palavra e a obedecê-la. Nessa manhã, a continuidade do Salmo, ele se dá a partir do verso 73. Amadinhas, lembram que no começo da exposição do Salmo, eu disse que quando nós vamos ler o Salmo, nós vamos ler sempre o Salmo, por exemplo, eu vou ler o Salmo 115, só um exemplo, e está lá escrito a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar somente em Deus. Aí tem o Salmo de Davi, né? Mas esse salmo não tem dizendo quem que escreveu esse salmo, mas tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E aí eu falei que os estudiosos falam, alguns, que provavelmente quem escreveu esse salmo foi Esdra, né? Aí eu falei que Neemias, mas não é. Não foi provavelmente Esdra e Neemias. Ou Jeremias, um dos dois, não é provado, só uma observação, tá bom? Para corrigir, para que as irmãs, vai que as irmãs tenham prestado atenção nessa informação e queiram passar, anula, passa a borrachinha, deleta, não é real essa informação, né? Na verdade não tem o nome do escritor, compositor do salmo, mas nós vamos ver que é um homem que se posicionou nos seus dias a conhecer a Deus. Expor seu coração ao conhecimento e viver, né? O que nos faz, nos dias de hoje, olhar para esse salmo e pedir ao Senhor esse coração, esse posicionamento para a nossa vida. Porque às vezes nós falamos, né? Gente, tá tão difícil ser crente nos dias atuais. Nem dá para ser crente mais. Né? Dá para ir à igreja, servir a Deus mesmo assim, como a Bíblia diz. Acho que não dá, não. Tá tão difícil. Tá tudo tão mudado, tudo tão moderno. Mas se lermos a palavra, amadas, e meditarmos na lei do Senhor, conhecermos o nosso Deus, nós vamos entender que em todas as épocas do mundo, da existência da humanidade, foi e sempre será desafiador servir a Deus. Porque servir a Deus é algo maravilhoso. E tudo aquilo que é bom, que é excelente, tem um preço, né? Então, nessa manhã, vamos pedir ao Senhor um coração segundo o seu desejo. O salmista vai falar aqui no Salmo, no verso 73, ele vai dizer, olha, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dar-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Ele faz uma oração ao Senhor, reconhecendo que Deus o formou. Deus o conhece desde o ventre de sua mãe, né? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dar-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Quando nós reconhecemos que nós não somos o resultado do acaso,
mas somos alguém criado em Deus, né? Formado, criado por um Deus perfeito, um Deus justo, santo, amado no seu Filho. Quando nós entendemos, nós oramos assim: Senhor, tu me criou, tu me trouxe à existência, tu me salvou em Cristo Jesus para um propósito. E eu sei que no meu natural eu não conseguirei, mas a tua palavra me diz que se eu buscar o Senhor, se eu pedir ao Senhor um coração inclinado a aprender, o Senhor vai me dar esse coração. Se eu pedir ao Senhor uma mente renovada pela palavra, todos os dias o Senhor vai me dar essa mente renovada. Então a oração desse salmista é: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Tu conheces minimamente todas as minhas células, cada uma delas. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos e viva-os, ó Pai, porque o prazer dele é a lei do Senhor. Ele vai dizer: aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Ele vai dizer que as pessoas que temem ao Senhor, quando olham para ele, se alegram. Esse homem, nos dias atuais, dias difíceis, dias de treva, ele é um homem que teme ao Senhor, ele se desvia do mal, ele não se deixa corromper, ele não se deixa levar por a situação, mas ele tem vivido a vida dele confiando no Senhor, esperando no Senhor. Que coisa linda. Ele vai falar: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ele vivia os dias de aflições. Ele fala: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade tu me afligiste. Ele reconhece que a aflição que ele tem vivido nos seus dias não vem de uma outra fonte senão do seu Criador, do Deus que o criou. E ele reconhece. Porque às vezes, quando nós estamos passando por lutas, por tribulação, nós atribuímos a nossa aflição, a nossa luta, a nossa dificuldade a uma outra pessoa que não é o nosso Deus. Mas esse salmista está dizendo: bem sei, ó Senhor, que teus juízes são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam todos os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Ele vai dizer: olha, envergonhados sejam os soberbos, por haver me oprimido injustamente. Quando ele fala isso, ele está relatando que naquele momento ele está vivendo uma opressão da parte dos soberbos, daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que têm um coração cheio de soberba, de injúria, né? E está lá oprimindo ele. Mas ele sabe: eu, porém, meditarei nos teus preceitos, Senhor. Eu não vou perder o meu tempo revidando com essas pessoas. Não, eu vou meditar nos teus preceitos, porque neles eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu sei no Deus que eu tenho crido. Que coisa linda. Ele vai dizer no 79, voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Voltem-se para mim os que te temem, Senhor, e os que conhecem os teus testemunhos. Afasta de mim os soberbos, os ímpios, e que se aproximem de mim pessoas que temem ao Senhor, que ama a Deus, que tem prazer da palavra. Louvado seja Deus. No 80 ele vai dizer: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Nessa manhã, amados, vamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê um coração irrepreensível, que guarde a palavra de Deus, que guarde o ensino da palavra de Deus, que viva, para que nós não sejamos envergonhados diante do mundo, ou até mesmo diante de Deus.
Muitas vezes, nós não oramos ao Senhor pedindo que Ele guarde o nosso coração. Nós estamos tão certinho de que tá tudo bem conosco, né? Mas esse homem, ele pedia, Senhor, seja meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Às vezes nós somos envergonhados e envergonhamos o nome do nosso Deus, porque nós não oramos ao Senhor pedindo que Ele nos ensine a guardar o nosso coração, a ter um coração irrepreensível, a ter um coração sincero, né? E às vezes, por nós não fazermos essa oração, muitas vezes nós nos comportamos de modo que entristece o Espírito Santo, que envergonha o Evangelho de Deus. Que em vez de nós sermos discípulos de Cristo, nós somos pessoas que nos tornamos até pedra de tropeço para o nosso irmão, né? Para as pessoas que olham para nós como cristão, e em vez de ver em nós exemplo positivo, vê em nós comportamentos vergonhosos. Então, nessa manhã, amadas, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Ele por Ele ter nos amado em Cristo Jesus, ter nos salvado, ter nos selado com o selo da promessa, né? E ter nos dado vida, e vida em abundância. Vamos orar ao Senhor por termos a palavra dEle para nos ensinar, para nos direcionar, para nos capacitar a sermos pessoas habilitadas a vivermos o Evangelho que nos foi confiado. Nesta manhã, que a nossa oração seja: Deus, guarda o meu coração. Que o meu coração seja fonte de vida. Que o meu coração não seja corrupto. Não seja um coração inclinado à malícia, à incredulidade, à rebeldia. Mas que o meu coração seja inclinado a buscar no Senhor uma vida disciplinada. Uma vida de comunhão com o meu Deus. Nessa manhã, irmãs, eu sou grata ao Senhor por esse momento em que nós podemos aprender juntas, né? Meditar na palavra juntas. Vamos orar ao Senhor e agradecermos a Ele, porque Ele nos capacita, Ele nos possibilita a vivermos em dias tão difíceis, tão desafiador, vivermos essa alegria, essa convicção de que, por mais que a luta ela seja grande, nós não temos motivo para nos entristecer, mas sim nos alegrar no nosso Deus, porque Ele disse que nós já somos mais que vencedores. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Esforça-te, tem de bom ânimo. Né? Então, quando Ele manda nós nos esforçar, ter de bom ânimo, é porque Ele sabe o que Ele está dizendo. Então, nessa manhã, irmã, vamos nos esforçar, vamos ter bom ânimo, vamos confiar no nosso Deus e descansar no cuidado dEle, porque Ele é fiel para com a sua palavra. Amém. Tenhamos todos um bom dia e até o próximo vídeo.